E hoje eu inicio o programa com o Dr. Alex Saurin, que está aqui ao meu lado. Nós vamos falar de dois assuntos muito importantes que são, na verdade, o mesmo, né? Obesidade e o emagrecimento, que é uma preocupação eterna, principalmente das mulheres, não é, Dr. Alex? Boa tarde. Boa tarde, Maíta. Essa briga na balança, com a balança, é mais com as mulheres, não é? É mais com as mulheres, mas os homens também se preocupam. Tem que se preocupar Tem também, que se preocupar. né? Agora, Dr. Alex, a gente tem visto muito na mídia, nós estamos aqui há 18 anos falando de atividade física, alimentação saudável, tudo isso que proporciona um bem-estar. Com todas essas informações, a obesidade, ela vem aumentando ou a população já tem a noção de que precisa mudar os seus hábitos? Como é que está isso? Mesmo com todas as informações trazidas pela mídia e as informações disponíveis na internet, a obesidade tem aumentado cada vez mais. No Brasil, nós temos 20 milhões de obesos, tá? E metade da população está no sobrepeso. O grande problema da obesidade a obesidade não é só uma questão estética. Sim. Tá? Então, emagrecer não é só uma questão estética, mas sim uma questão de saúde. Saúde, né? Tá? Existem várias doenças que estão associadas à obesidade. A pressão alta, o aumento de colesterol, triglicérides, o diabetes, acúmulo de gordura no fígado, problemas em articulações como coluna, joelho, quadril. As pessoas obesas têm uma maior predisposição a ter infarto, AVC e apneia do sono. E existem até alguns tipos de cânceres que estão relacionados ao sobrepeso e à obesidade, que são alguns cânceres que são mais comuns nos pacientes obesos. É preocupante, né? Muito preocupante. Isso não é uma questão a nível de Brasil, não, tá? É uma questão mundial. A cada vez mais tem se aumentado o número de obesos no mundo. Por quê? Por quê? O que acontece? Não dá para falar o que causa a obesidade, né? Mas o que leva a pessoa? Porque ninguém começa com 200 quilos, né? A pessoa vai engordando e não percebe. Como que é isso? O que leva uma pessoa a engordar, na realidade, é o início de um aumento na ingesta calórica em detrimento do gasto calórico. Ela ingere mais calorias do que ela gasta. Essa questão que a pessoa tem tendência a engordar. Sim, existe também o fator genético, tá? Tem pessoas na qual a família, ela já vem de uma família de obesos, ela tem uma predisposição genética e ela já tem um metabolismo mais baixo, então ela gasta menos energia. Mas é uma conta simples de fazer, tá? É uma conta entre mais e menos. É o que você ingere menos o que você gasta. Então, um dos principais fatores é o alimentar. Você tem que ingerir menos calorias do que você está gastando. Ou aumentar o seu gasto energético. Como que se aumenta o gasto energético? Com atividade física. Só que existem outros fatores também relacionados a isso. Um desequilíbrio hormonal, oscilações hormonais também afetam, fazem um desequilíbrio no organismo e levam o indivíduo a começar a engordar. Alterações emocionais, como ansiedade, depressão, também contribuem para isso. A pessoa que é muito ansiosa, ela come por compulsão. Ela come mais, certo. Tá? A pessoa que é ansiosa tem normalmente um aumento nos níveis de cortisol, e o cortisol é um dos hormônios que aumenta o peso. E o sono também, né? O sono é muito importante. Tá? O indivíduo que não dorme direito tem uma tendência a engordar. Quem dorme de menos que 6 horas por noite aumenta a chance de estar no sobrepeso ou na obesidade. Essa tendência é porque ataca a geladeira de madrugada? É porque não precisa mesmo do sono, porque né? Durante o sono é que nós vamos liberar vários hormônios que estão relacionados ao emagrecimento. Então, se você não dorme direito, você não consegue liberar esses hormônios. Não, é aquele sono, às vezes, fragmentado, que o paciente acorda várias vezes à noite. Dormir menos que 6 horas é ruim, dormir mais que 9 horas é ruim. Então, dormir pouco é ruim, como dormir muito também é ruim. Mas mesmo assim, tem os ataques da geladeira, a pessoa que não dorme, né? Existem as pessoas que acordam à noite e têm compulsão noturna, que vai lá e começa a comer, levanta e come, tá? E como mudar isso, doutor Alex? Como é que a pessoa consegue sair desse emaranhado, né? Porque o principal é ela procurar uma ajuda médica. Porque desde 2013, tá? Somente há 9 anos atrás, a obesidade foi considerada como uma doença. Tá? Então não adianta você só fazer atividade física e fechar a boca.
Não existe uma receitinha de bolo, que é aquilo que emagreceu o seu vizinho vai te emagrecer. As pessoas são diferentes. Certo. O nosso organismo se comporta de uma maneira diferente. Então, quando ela procura um médico, o médico vai fazer uma anamnese, uma avaliação bem detalhada, ver o estilo de vida dela, ver os hábitos alimentares que esse paciente tem, fazer avaliação do índice de massa corporal, fazer a medida da circunferência abdominal, avaliação do percentual de gordura, que pode ser através de um adipômetro ou através de uma bioimpedância. E a partir daí você vai classificar esse paciente, se ele está no sobrepeso ou se ele está nos níveis de obesidade. Se ele está com IMC, que é a relação entre o peso e a altura, você vai pegar o peso e dividir 2 vezes pela sua altura. Se der maior que 30, você está na obesidade. E existem também as pessoas que estão no sobrepeso, elas estão no IMC entre 25 e 30, porém eles têm um percentual de gordura acima de 35%. Essa pessoa também é considerada obesa. E o grande problema nisso tudo são as doenças que estão associadas à obesidade. Mas para tratar, existe tratamento desde equilíbrios hormonais nos pacientes que estão com os hormônios desregulados. Nós podemos entrar com inibidores do apetite, com inibidores de absorção de gordura, de carboidrato. São várias coisas que podem ser então, feitas, né? Existem alguns suplementos que ajudam a melhorar o gasto energético, alimentos, até próprios alimentos que são alimentos mais termogênicos, que ajudam a aumentar o gasto energético. Então, existem vários fatores que a gente pode entrar, inclusive fazer um equilíbrio da flora intestinal, porque tem muitas bactérias no intestino que quando você tem um desequilíbrio nessa relação entre as bactérias ali no seu intestino associado a uma hiperpermeabilidade intestinal, isso contribui para uma inflamação sistêmica e contribui para a obesidade. Nossa! Então, existem vários fatores. Então, não adianta você pegar a receitinha de bolo do seu vizinho e querer, eu vou fazer a mesma coisa, vou tomar o mesmo remédio que meu vizinho tomou, vou fazer a mesma coisa que ele fez para emagrecer. O ideal é que ele procure sempre um profissional adequado, tá? Procure alguém que já trabalhe com essa área de emagrecimento, porque os medicamentos, eles estão aí para ajudar. Porém, existem fatores individuais que contraindicam a utilização. Não é todo mundo que pode utilizar o mesmo medicamento, existem efeitos colaterais, por isso é muito importante que ele sempre procure a ajuda de um médico. Com certeza, muitas coisas que você falou aqui, as pessoas com certeza desconhecem, que podem levar à obesidade, como essa inflamação que você falou da flora intestinal, não é? Essa alteração na flora intestinal é uma das causas. Uma das causas. Então, e é difícil a pessoa conseguir sozinha, né, doutora Alex? E como você mesmo citou agora há pouco, é considerado doença, né? As pessoas não é essa questão de, é gordo por ser vergonhice, ou... Não é isso. A pessoa, ela tem esse problema e tem que ser tratado como realmente merece, como uma doença é tratada, não é isso? É isso mesmo, Maíta. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação, gostaria que você deixasse um recado. Inclusive, quando você fala em alimentação, que é a base de tudo isso que leva à obesidade, eu acho que quando a gente fala em comida de verdade, isso daí é que as pessoas tinham que ficar mais atentas também, não é? Com certeza. Com relação à alimentação, se a gente for falar, eu teria que voltar um outro dia para a gente falar. Para você dar uma dica, deixar uma dica, até as pessoas procurarem um profissional para ficar ligado nessa questão da alimentação, para já ir se ajudando, né? Na questão da alimentação, o que mais altera e que faz com que a pessoa engorde é o açúcar e as gorduras e os alimentos industrializados. Tá? Se a gente tirar o açúcar, tirar as gorduras, as frituras, no modo geral, as gorduras que tem na carne, tá? Porque existem gorduras boas. E você conseguir eliminar isso daí, eliminar os alimentos industrializados, já vai ter um grande benefício na saúde de um modo geral. Tá? Nós falamos uma vez, eu não me lembro se foi aqui num bate-papo, ou se você participou respondendo uma pergunta, o que era preciso para você iniciar uma dieta ou para você iniciar o emagrecimento? Que acho que foi a questão que você falou, a pessoa precisa querer, não era isso que a gente falou? Exatamente. Não adianta você querer emagrecer o seu marido.
Ele tem que querer emagrecer. Não adianta você querer emagrecer o seu filho. Ele tem que querer emagrecer. A iniciativa tem que partir da pessoa. Sim. Porque isso está muito relacionado a vários fatores, tanto emocionais, quanto fatores de decisão mesmo. Se o paciente vai ou não colocar aquele alimento na boca. E o importante é ele saber que ele pode, ele consegue, certo? Com certeza, todos conseguem, desde que esteja uma ajuda adequada de um bom profissional nessa área. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação, ok? Eu que agradeço. Nós vamos para um breve intervalo e você não sai daí não, porque no próximo bloco vem exatamente isso, tá? Uma dica de uma receita saudável e dica de atividade física para você já começar. Não sai daí não que eu volto já.